E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Record of Ragnarok. Por sinal, tá muito legal, tô curtindo muito narrar isso aqui. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando, porque aí você pode estar experimentando alguns conteúdos diferenciados que temos aqui no canal. Mas enfim, deixa de resenha e simbora pro vídeo. No caso, a gente sabe muito bem que na narração anterior a gente viu que o Jack, ele tem trauma, ele tem muitos problemas. A gente viu um pouco mais sobre o seu passado, vimos um pouco mais sobre a luta. E mano, cada vez mais que passa, mais interessante fica todo o desenvolvimento de personagem que a gente tem no Jack. Inclusive o fato de que Hércules não arreda o pé e ele é extremamente puro. E aí que voltamos para a batalha. Lá estava Jack e Hércules, um olhando para o outro. O Jack se aproximava e ali naquele momento o Jack dizia: "Que belo!" E naquela hora o Hércules se apronta para dar um grande ataque e com grande força atira sua clava em direção ao inimigo, onde se é narrado: "O quê? O Hércules atirou sua arma pelos céus!" E naquele momento ela começa a subir aos céus e ali aparece uma forma de uma fera, como se fosse algo semelhante a um lobo. E ali o narrador diz: "O que é isso? Está mudando a realidade!" E Hércules fala: "Venha adiante, cão de Hades." E todo aquele lugar onde sua clava estava caminhando começava a abrir como se fosse um portal. Algo estava saindo dali de dentro. E ali todo mundo ficava chocado. Os deuses olhavam e diziam: "O quê?" E eles pensavam: "Não, isto é." E começava a sair de dentro daquele grande buraco mais um êxodo hercúleo. Grandes garras saíam. E era um dos grandes e poderosos trabalhos que o Hércules tinha feito. O cão Cerberus se aproximava diante dele e ali começavam a engolir. E naquele exato momento todo o corpo do Hércules se transformava, onde o 12º trabalho estava ativo: Cerberus, o cão de Hades. E naquele momento o Hércules estava envolto em uma grande armadura, estava mais poderoso que nunca. Todo mundo começava a olhar para aquela transformação. Os humanos e deuses falavam: "O quê? O que é aquilo? Hércules-sama? Tão ameaçador. Uma batalha contra o tempo de agora em diante." E Loki diz: "Tempo?" Onde Zeus explica: aquela técnica possui uma esmagadora capacidade de destruição. Entretanto, o usuário recebe um efeito proporcional. Ele engolfará seu oponente? Ou será drenado antes? Aquele trabalho não pode ser parado. Onde Loki diz: "Uau! Uma técnica que queima através da vida do usuário? Então se ele não vencer, aquela tatuagem tomará conta do seu corpo e vai acabar com a sua vida no processo." Um homem realmente incrível. E Hades diz: "Hércules, rápido!" Enquanto isso, lá estava o Jack, que olhava para o seu oponente. E se era dito, Jack podia dizer que aquela era a última técnica de Hércules e sua mais temida. O instinto de serial killer gritou dentro dele para criar um plano. Entretanto, precisaria ser condizente com um cavalheiro. E ali, naquele momento, o Hércules diz: "Aqui vou!" E se prepara para um grande ataque. Se aproxima rapidamente do Jack. E o Jack consegue escapar por um triz. Começa a se desviar. E no momento que ele está se desviando, pega um pedaço das coisas que voavam para perto dele e começa a jogar os entulhos diante do Hércules, para tentar assim pará-lo. Enquanto o narrador dizia: "Ele entrou em um ataque corpo a corpo devastador." Enquanto ele corre e ataca, Hércules cria uma tempestade de escombros. Enquanto isso, Jack imbui aquela tempestade com divindade e atira de volta. Demolição, demolição, uma feroz demolição toma conta da arena. Hércules continua destruindo qualquer escombro atirado por Jack. E ali vemos que o Jack continuava sempre a jogar mais coisa, mas nada era possível. O Jack via que ali ele estava em perigo, onde o Hércules se prepara para um grande golpe heróico, onde ali o narrador diz: "Hércules tira proveito de uma abertura." E no momento que o Hércules vai atacá-lo, o Jack não recua e vai para cima dele, subindo em seu braço e ali podendo esquivar do golpe, indo para detrás do oponente, onde se é narrado: "E ainda assim,
Jack escapa ileso do poderoso golpe de Hércules. Hércules volta para tentar atacá-lo, mas Hércules não consegue. Tinha esquecido que não tinha mais mão. E naquele momento o narrador diz: "Ah, Hércules somente agarra o ar. Parece que ele não está acostumado com aquele corpo ainda." E Loki, relaxando, diz: "Pensei que aquele homem fosse cheio de blefes, mas parece bem capaz também. Embora, quanto mais ele pode aguentar contra o deus da fortitude?" E vemos que Jack, naquele momento, olha para o chão e vê uma tampa de bueiro, onde pisa nela e faz dela seu escudo, criando uma grande arma divina. E mesmo assim, o punho do Hércules começa a penetrar pelaquela tampa. Não era o suficiente para pará-lo, e sim, o punho consegue furá-la e acertar em cheio o Jack. E ali se é dito: "É inútil! Mesmo o divino é basicamente papel! Que poder! Como esperado de Hércules!" E o Ares dizia: "O ataque certeiro está acabado!" E as pessoas e os deuses falavam: "Ele é demais! O Hércules é o melhor!" Os humanos somente diziam: "Nada bom! Ele é muito forte!" Castor e seus amigos falavam: "Boa, Alcides!" E no meio daquilo tudo, o Jack saía rolando e ainda se segurava e dizia: "Maravilhoso! Você ultrapassou minhas expectativas." Jack olha para uma cruz e de repente usa seu gancho novamente para escapar dali e vai em direção à cruz, quando rapidamente o Hércules já estava em seu encalço e tenta impedi-lo de todas as formas, batendo nele e fazendo ele soltar aquele gancho. E naquele momento ele estava exatamente em cima de espetos gigantescos, onde ali o narrador diz: "Que? E agora?" E simplesmente o que acontece é que o Jack cai diretamente em uma grade com grandes espetos, furando ele. E ali o narrador diz: "Empalado! Jack, o Estripador, teve seu corpo perfurado por uma cerca de metal." O Jack se levanta, arranca aquilo com as últimas forças. As pessoas diziam: "Jack!" preocupadas com o que seria daquela luta. O Jack fica de pé, usa o próprio espeto da grade como apoio. E ali o Hércules diz: "Não importa o que faça, é inútil. Não tem pra onde correr nessa cidade." Onde o Jack diz: "Isto é o que você diz, senhor. Entretanto, tira sua capa e faz de sua capa uma arma." E rapidamente, com aquela capa, começou a cortar vários lugares, fazendo o prédio começar a desabar. E ele diz que toda esta cidade de Londres é uma arma mortal em minhas mãos. E começa a correr em direção ao Hércules. E ali pula no punho de Hércules e usa aquilo para poder justamente escapar. Enquanto todo o edifício cai no Hércules, ele entra no edifício, onde ali o Hércules tenta segurar todo aquele edifício, mesmo que o esmagasse. Onde isso é dito pelo narrador: "Que destruição!" O tempo passa e Jack mais uma vez aparece por cima dos escombros. E ali isso é dito: "Este homem transformou um prédio inteiro em uma arma e atirou contra um deus." E naquela hora, vemos o Arthur, que pensava: tudo isso foi parte do seu plano? Transformar um prédio em algo divino e atraí-lo para perto? E para fazê-lo não fugir, ele usou o punho do Hércules como recuo temporário? Mas que virada verdadeiramente demoníaca! E o narrador fala: "Depois de tomar um golpe de uma arma colossal como aquela, até mesmo o Hércules deve estar." E os deuses choravam, ficavam desesperados e diziam: "Não, ele não, não, Hércules-sama, não perca Hércules." E a Agar falava: "Hércules-sama." Onde ali, o Castor gritava: "Alcides, está me tirando!" E o amigo do Castor falava: "Para com isso, Castor." E Ares também, entrando em desespero, dizia: "Eu não vou perdoar uma conclusão ridícula dessas." E naquele momento, tanto o Castor como o Ares gritavam: "Alcides! Hércules! Fique em pé! Por favor! Erga-se!" E dos escombros surge um punho. Era o Hércules saindo daquela destruição. Onde o narrador dizia: "Que? Eu não posso acreditar! Isto é uma alucinação! Não, não, não! Nosso herói escavou sua volta do submundo!" Onde ali, Ares olhava para aquilo e dizia: "Sim, é como deve ser. Hércules não se submete a ninguém. Hércules sempre irá se levantar. Ele carrega o orgulho de todos nós deuses. Ele é o deus da fortitude." E os deuses gritavam: "Incrível! Eu sabia, Hércules-sama, demais!"
Sim, acaba com ele! E Castor falava: oh, não me assuste assim. O Hércules mais uma vez encarava o Jack. O Jack olhava para ele e dizia: bem-vindo de volta, senhor. O presente que lhe preparei foi de seu agrado? E Hércules diz: não importa o que faça, a justiça em meu coração não se abalará. E ali, mais uma vez, o Jack tentava olhar para ele e via que sim, ele realmente não mudava. E naquele momento, começava a rir. E ali, o Hércules perguntava: qual a graça? E novamente Jack fala: ops, ai, isto dói. Perdoe-me, é que graças a você eu pude confirmar que a cor que minha mãe me mostrou era realmente farsa. E pensar que aquele amor verdadeiro seria ofuscado e maravilhado por esta visão na minha frente. Eu sou por você envolto em tanta pureza, belas cores do amor. Eu quero pintá-lo com minha cor favorita. Uma cara extremamente louca e perversa. O Hércules permanecia inabalável, sorria para ele e dizia: manda ver. Mas antes que isso acontecesse, se era voltado no passado, no momento que a Anne viu o quarto completamente manchado em sangue. E ali se era dito: ele não foi amado por ninguém, nem foi ensinado a amar por ninguém. Ele era somente um pobre e deplorável garoto. Então se alguém pudesse... Então pensei que talvez os deuses pudessem amar aquele garoto. Era como se a Anne estivesse contando essa história. E é aí que voltamos para o momento onde estava ali o Hércules feliz, olhando para o seu oponente e dizendo: venha e tente mudar a minha cor. Onde naquele momento o Jack fala: mas é claro, juntos vamos rumar ao ato final. Onde se é dito: Hércules e Jack o Estripador, trovejante confronto entre a justiça e o mal. E ali as pessoas, os deuses ficavam parados pensando. Até mesmo Ger e Brunhilde tentavam entender o que ia ser daquela batalha final. E se era dito: a cortina estava prestes a cair nesta grande batalha. Aquela verdade estava estampada nos olhos vidrados de todos. E estava Jack sorrindo. O Hércules, sendo inabalável, continuava a avançar. E ali Jack respondia de igual e começava a avançar, enquanto pegava pedaços de escombros e fazia um escudo e uma espada. E se era dito: pela primeira vez seu duelo foi para um corpo a corpo. E os dois começam a lutar mano a mano agora, sem sair de perto um do outro, tanto Hércules como Jack. E se era dito em um desenvolvimento que deixou a plateia sem fôlego. E ali se era visto cada um deles começava a se degradear, um tentando bater com armas, outro tentando usar seu punho para estraçalhar o Jack. E ali se era dito: e com aquela magnífica luta de punhos, os dois alcançaram um equilíbrio. Apesar do deus Hércules ter perdido um braço, e ainda assim se é visto que o Jack leva um grande soco justamente na ferida aberta. E no momento que ele leva o soco, o Jack é jogado para longe, fica ali no chão e se é dito: o fim se aproximou. O Jack mais uma vez se levantava e as pessoas diziam: ele ainda está de pé. O Ares olhava para aquilo furioso porque queria que o seu amigo vencesse. E ali o Hércules ficava inabalável, continuava firme e forte e partia para cima dele, do Jack, onde o Ares dizia: não tem mais tempo, acabe com ele agora, Hércules. O Hércules tentava mais uma vez pegar o Jack. O Jack se distanciava e Ares dizia: aquele humano está pretendendo ganhar tempo correndo como um rato, um covarde sem fim. E Loki diz: não, ele perdeu muito sangue. Duvido muito que nosso pequeno Jack tenha muito mais tempo no nosso mundo também. Se ele simplesmente quisesse ganhar tempo, então por que ele entraria, certo? Qual é o seu plano aqui, Jack? E se era dele: ainda não, ainda não. E ali vemos que o Jack continua a se esquivar, onde se é dito: ângulo, tempo, muito bom, agora. E o Jack tira de sua manga um pedaço daquela grade, onde Loki pensava: então era isto,
dentro do seu ponto cego. E naquele momento, Jack usa a lança para espetar o rosto do Hércules e passa bem próximo da sua carne, furando, arrancando pedaços de sua pele. Mas mesmo assim, o Hércules também acerta o Jack em cheio, onde ali, mais uma vez, o Jack vai para longe. Mesmo que fosse um acerto, que fosse de raspão, foi em cheio e ele foi lançado longe. E ali será dito: foi em cheio! O ataque desesperado do Jack foi completamente varrido com um contra-ataque de Hércules. E Ares dizia: isso! E Loki pensava: aquele era um dos pedaços da cerca que ele foi empalado. E pensar que ele conseguia esconder aquilo. E ainda assim, que pena. Onde Jack estava acabado, os humanos ficavam sem entender o que dizer. E simplesmente falava: então este é o fim? Acho que ele foi assassinado. Isso é que eu espero. A última esperança da humanidade, hein? Como se um cara daqueles se preocupasse com isso. E no meio da plateia estava Anne, bebendo como sempre, e dizia: por que não lamber o saco dos deuses de uma vez? Aquele garoto é completamente sozinho e ainda segue firmemente lutando. E todo mundo diz: tá comendo merda, é sua bêbada? E Anne do nada diz: qual é que é? Covardes como vocês só sabem falar. E de repente alguém fala: ei, que é isso? Posso escutar algo? E mais uma vez Jack começava a cantar: London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. E o narrador diz: ele está de volta novamente, usando suas últimas forças vindas da sua força vital. Jack o Estripador está de pé de novo. E ali o Jack simplesmente abria seus braços em meio ao luar. E naquele momento sentia algo e cantava: minha bela dama. E as pessoas diziam: aquele cara, ele vai continuar. Mas espera, vejam, ele está nas últimas. E Jack continuava: London Bridge is falling down. E as pessoas ainda continuavam: seus olhos, sua consciência está... E é aí que o Jack se apronta mais uma vez, mostra a lança para Hércules e abre um sorriso, enquanto Hércules diz: que forte. E Ares fala: Hércules? E novamente Jack continua: London Bridge is falling down, falling down, falling down. Silver and gold be stolen away, stolen away, stolen away. Suppose the man should fall asleep, fall asleep. O Jack estava no mundo onde aquele cozinheiro não batia nele, onde o Jack Smith nunca tinha abandonado ele, onde todos eram amigos dele, amavam ele. E naquela hora, ele chegava próximo ao Hércules. E ali, olha para ele. O Hércules se apronta para o ataque final. O Jack também. E ambos os dois vão atacar um ao outro. E naquela hora, o Jack vai atacar o rosto do Hércules. O Hércules se esquiva e o Jack também tenta. Porém, é acertado de pouco. E ali, o Ares diz: acabou. Onde o Jack começava a cair, o Hércules acompanhava. Onde Hércules diz: você foi muito bem. Você não precisa sofrer mais. Descanse. E no momento que o Jack estava caindo, na verdade, era tudo uma impressão, pois o Jack ainda tinha forças. E ali naquele momento começa a se levantar, aponta suas mãos para o corpo do Hércules e finalmente enfia completamente as mãos naquele corpo. Onde ali todos ficam chocados. E naquele momento o Jack e Hércules apenas paravam. O Hércules continuava a olhar para ele. Todos ficavam chocados. E naquela hora, o Hércules apenas mantinha sua compostura, enquanto Jack tinha penetrado todo o seu corpo com suas luvas. E ali, o Jack diz: Dear God, é como nomeei esta técnica, e devo dedicá-la a você. E Ares diz: por quê? Como um mero humano é capaz de perfurar a carne divina com as mãos nuas? E ali, Hércules começa a botar sangue para fora e diz: seu sangue, né? Eu pensei que estava simplesmente tentando cobrir seu machucado, mas aquilo foi para cobrir suas luvas com sangue.
e aquele seu sangue foi transformado. Você foi incrível. Bem no final, como minha cor se parece? Você conseguiu mudá-la? E o Jack, com uma cara diferente, como se tivesse perdido, dizia: não, eu quem perdi. Literalmente ele não conseguiu mudar o Hércules para um estado de medo, de ódio. E ali o Hércules disse: eu nunca mudarei. E naquele momento começa a se aprontar para atacá-lo, onde Ares diz: partam no meio, Hércules! E Hércules diz: nunca esqueça, eu sempre irei amar os humanos. E no momento que ele podia matá-lo, deixar aquilo no empate, o Hércules não fez isso. E Jack diz: ó Deus, que teimoso você é. E ali que Hércules dá um sorriso carinhoso e começa a se despedaçar, ser totalmente destruído. E naquele momento se é dito: no fim, mesmo que sua força para atacar tenha acabado, ele ainda tinha força o suficiente para abraçá-lo, hein? Naquela hora, o Hércules simplesmente queria abraçar o humano, queria ali se despedir. Todos ficavam desesperados. E o Hércules dizia: esta foi uma bela luta. Sinto muito por ter gritado antes. Brunhilde, está assistindo? Deixa o resto com você. Embora eles possam ser tolos, ainda os considero queridos. Por favor, salve-os. E é naquela hora que o Jack apenas via algo surreal. Somente Jack podia ver a gloriosa imagem e cor que saía daquele corpo. E ali todos pensavam no homem que era Hércules. Onde ali, Jack começava a fechar suas mãos e Jack continuava: eu me pergunto, qual será a minha cor agora? E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meu amigo, que final, velho. Realmente, o desenvolvimento dessa batalha, a forma como trabalharam o Jack, eu achei muito boa, velho. Porque no final o Jack é um vilão. Só que o que acontece? O Jack achou a pessoa mais virtuosa, mais justa, mais boa do mundo que já existiu. Podemos dizer assim, pelo menos no universo de Record of Ragnarok. E essa pessoa era capaz de perdoar os erros. E por conta disso, ele abraçou o amor. E tipo, amava todos os humanos, inclusive o próprio Jack. Ele não conseguia ter ódio do Jack. Por mais que ele dissesse que tinha ódio ali e tudo, ele entendeu que o Jack sofreu. Ele entendeu que o Jack ele não estava girando bem, ele se perdeu porque o mundo fez maldades com ele. E cara, o mais legal de tudo isso é que mostrou a Anne, que eu gostaria muito que ele tivesse relação com a Anne, não sei, não vou shippar, porque isso é muito improvável, porque é um anime de luta, mas tipo, pelo menos eles conversaram, eu gostaria de ver isso. E também a gente tem um fato de que o Jack foi muito inteligente, mano, que inteligência acima do normal, velho. O cara pensou em tudo, o cara justamente olhou para a cruz, eita pô, ali tem uma cerca tal, vou me jogar para se ferir e usar o sangue como algo divino. O sangue ficou divino. Se o sangue é divino, o sangue vai ter que penetrar, boy. Se tá empurrando o sangue, ele vai entrar, porque ele é divino. Ele vai conseguir cortar, ele acaba com a divindade do Deus ali, torna igual. E mano, o final ainda foi melhor ainda, porque o Jack começou a ver como seria a sua vida se o mundo tivesse sido bom com ele. Ele imaginou como seria viver se as pessoas fossem legal com ele, velho. Imaginando, pô, como seria tudo bom se ele pudesse viver ali tranquilo, passeando, ganhando as coisas das pessoas, até mesmo sendo, assim, bem falado pelo povo, ninguém maltratando ele. Pô, velho, achei ele genial isso. Sem falar que no final o Jack bugou, ele travou completamente, porque ele não conseguiu mudar o cara. E aí tem aquela pergunta no final: como é que minha cor está agora? No mangá não deixa explicado quem é que falou, mas eu creio que foi o Jack que falou, tá? O Jack falou. Só que isso é para ambos. O próprio Hércules perguntou qual era a cor dele, porque tal como ela estava, se era mudado, se tinha mudado. E o Jack respondeu que não tinha mudado, mas a cor nunca foi explicada. E da mesma forma, alguém perguntou qual é a minha cor agora, justamente no momento que mostra o Jack. Então é como se o Jack tivesse pela primeira vez
arrependido de tudo e tivesse recuperado a sanidade mental. Sensacional, sensacional. Meu Deus, maravilhoso. O que vocês acharam desse final? Dessa conclusão do arco do Jack? Vocês curtiram? Não curtiram? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!